hoje a partir do verso de número 37, do capítulo 6 de Lucas. E diz assim a palavra do nosso Deus: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: Deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Amém, irmãos. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, abençoa-nos, meu Pai, com a tua palavra, meu Deus, com o entendimento dela, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, porque já tivemos o privilégio de lê-la, Pai, e, meu Deus, cantá-la, Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, para que nós possamos também sermos alvos, Pai, da tua palavra, meu Deus, agora ela penetrando nos nossos corações, Senhor, nos fazendo ser transformados, meu Pai, pelo poder e pela capacitação do teu Espírito, que é santo, Pai, maravilhoso, Pai. Tem misericórdia de nós, nos abençoa, nos conduz em todas as coisas, faz com que amemos, Pai, verdadeiramente, não só de palavras, Senhor, mas possamos, espírito em verdade, Pai, amar os nossos irmãos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, a gente tem meditado aqui no Evangelho de Lucas e a gente tem passado já por bastante coisas, né? A gente já tem uma base, um fundamento para a gente poder entender o restante do Evangelho pelas coisas que o Senhor Jesus já nos ensinou, né? Através do seu servo, do seu discípulo Lucas. E a gente aqui no capítulo 6, a gente tem meditado numa parte central desse Evangelho, que é justamente esse sermão do monte, né? Que aqui em Lucas é chamado de sermão da planura, onde os principais ensinamentos são resumidos aqui para que a gente possa ter como base isso quando a gente for interpretar o restante do Evangelho. E a gente já viu a introdução desse ensino do Senhor Jesus, que foram as bem-aventuranças e os ais, né, as bênçãos e as maldições sobre aqueles que guardam a aliança ou sobre aqueles que são transgressores da aliança do Senhor. E a gente viu, então, na semana passada, nós vimos sobre o amor que nós devemos ter ao nosso próximo, e a gente vai continuar vendo isso, só que de uma outra forma, né? Lucas ele vai pegar um ensinamento mais específico do Senhor Jesus, uma aplicação do Senhor Jesus sobre como nós devemos amar os nossos irmãos, e é isso que é feito então aqui a partir do versículo 37 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Vejam, irmãos, se nós olharmos como terminou o texto passado, a gente vai ver que o texto termina, os últimos dois versículos, dizendo para a gente amar os nossos inimigos, a gente fazer o bem, emprestar sem esperar nenhuma paga, e será grande vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. E o versículo 36 então diz: sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Então agora a partir do versículo 37 ele vem trazer uma aplicação de como nós devemos amar uns aos outros, como nós devemos amar os nossos irmãos e como nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Vejam só, irmãos, ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Veja, Jesus ele está nos ensinando, irmãos, a disposição que nós devemos ter em nosso coração. A disposição que nós devemos ter em nosso coração não é de julgar as outras pessoas, não é de condenar as outras pessoas. Pelo contrário, mas nós devemos ter a disposição de perdoar as pessoas.
É óbvio, irmãos, que nós precisamos entender isso mais uma vez à luz de toda a palavra de Deus. Eu vi uma pessoa pregando esse texto essa semana e ela fez questão de dizer, olha, Jesus ele está dizendo aqui, não julgueis, não julgueis. E pronto, está claro aqui o ensino. Não adianta você querer pegar exceção, não adianta você querer dar alguma explicação, porque o texto está dizendo não julgueis. No entanto, irmãos, a mesma palavra de Deus, o mesmo Senhor Jesus que ensina aqui dizendo para que nós não julguemos, ele também vai ensinar dizendo que nós devemos julgar. O Senhor Jesus, por exemplo, ele vai dizer lá em João, no capítulo 7, versículo 14, vai dizer que nós devemos julgar, não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O próprio Senhor Jesus, ele exerce julgamento o tempo todo sobre as pessoas. Ele chama os fariseus de hipócritas. E o que é julgar, irmãos? Por que nós não podemos evitar de julgar? E o juízo em si não é pecaminoso. Porque, irmãos, julgar nada mais é do que você analisar uma determinada situação e você tirar uma interpretação daquilo que está acontecendo. E aí nós não temos como viver sem interpretar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, nós não podemos deixar de julgar. Mas o Senhor Jesus ele está dizendo que a nossa disposição no coração não deve ser de julgar, não deve ser de condenar as pessoas, mas de perdoá-las. Porque a gente sempre tem a tendência, como ser humano, de ir ou para um extremo ou ir para outro. Né? Alguns vão dizer que nós não podemos fazer uso de bebida alcoólica em uso nenhum, em momento nenhum. Outros vão dizer, pode beber bebida alcoólica à torto e à direito. Uns vão dizer, olha, é melhor a gente não se vestir com determinada roupa e não pode se vestir assim, nem assado, e vão criar um bocado de regras. E outros vão dizer, não, pode se vestir do jeito que quiser, e não analisar o que a palavra de Deus realmente ensina sobre esses assuntos. Por exemplo, aqui quando nós vemos o Senhor Jesus dizendo para nós não julgarmos, ele está querendo dizer então que nós não devemos fazer um juízo temerário. Tanto é que esse é o título que é colocado aqui, né, na nossa Bíblia. Esse título não é inspirado por Deus, mas é uma interpretação, né, que os tradutores fizeram nessa versão da Bíblia. E também o mesmo título vai estar lá em Mateus no capítulo 7, quando Jesus também vai ter outro texto que vai falar desse ensinamento do Senhor Jesus, dizendo que nós não devemos julgar. Então, o juízo temerário, irmãos, é que está sendo proibido aqui. Ou seja, você julgar sem você ter os fatos corretos nas suas mãos, ou você julgar sem você ter o conhecimento da causa, ou você julgar de um modo injusto, ou, melhor dizendo, o ensinamento que Lucas ele quer nos ensinar aqui através das palavras do Senhor Jesus é: nós não podemos julgar sem amor e sem misericórdia. Se a gente for olhar aqui o contexto, irmãos, é justamente esse. Veja, o contexto é nós devemos ser misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai. Então, quando nós formos exercer o juízo, nós devemos exercer o juízo banhado pela misericórdia da parte do nosso Deus. Nós devemos, assim como o nosso Pai que está nos céus, ele diz, nós devemos amar os nossos inimigos, então nós devemos ser misericordiosos no julgamento que nós fazemos, até mesmo a respeito dos nossos inimigos. E isso, de fato, é o que nós temos feito muito e pecamos sempre que fazemos, quando a gente quer rapidamente emitir um juízo sobre algo. Isso é o natural do ser humano, irmãos. Esse é o mais normal. Nós, no nosso estado de normalidade, nós estamos sempre julgando de um modo incorreto. Por quê? Porque nós queremos ser espertos. E a gente quer, no menor indício de que alguém pode ser uma pessoa ruim, nós já queremos condená-la sem conhecê-la de fato. Nós, às vezes, olhamos para uma pessoa e nós já queremos tirar todas as conclusões a respeito dela pela forma que ela se veste, pelos traços dela, por qualquer coisa que tenha naquela pessoa, quando isso, de fato, é um juízo incorreto. Nós devemos buscar conhecer as pessoas verdadeiramente. E nós devemos exercer um juízo baseado nesse conhecimento que nós temos, verdadeiro, completo, ou pelo menos um conhecimento suficiente para que a gente possa exercer juízo. A gente é muito pesado, irmãos, na hora de exercermos um juízo sobre outras pessoas. E somos muito precipitados na hora de fazê-lo. E é justamente contra isso que nós estamos sendo advertidos aqui pelo Senhor Jesus. Ele diz, não julguem e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoado. Veja, o que ele diz aí, o versículo 38, é nesse mesmo contexto. Às vezes as pessoas querem entender como se fosse outro ensino, mas veja, é o mesmo ensino do Senhor Jesus. Ele diz, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também.
Aqui não está falando sobre você dar algo para o seu próximo, não está falando mais de você ajudar a pessoa. Isso ele falou no texto passado sobre você dar a túnica para quem lhe pedir a capa, mas aqui ele está falando a respeito de você dar uma interpretação sobre aquela pessoa, você fazer, exercer um julgamento sobre aquela pessoa de um modo mais generoso possível. Ele está dizendo, você dá aqui, a gente pode trazer para uma linguagem mais atual nossa, é você dar o benefício da dúvida para aquela pessoa. Você vai dar e também você vai receber isso. Veja, nós não podemos, irmãos, julgar as pessoas, não apenas dizendo, não, agora eu tenho conhecimento suficiente para fazer esse julgamento, mas sem termos o amor necessário para que a gente possa exercer aquele juízo. É exatamente a respeito disso que o versículo seguinte está falando, quando ele diz, dá e dá-se-vos-á. Veja qual é a forma que nós devemos, irmãos, dar o benefício da dúvida, qual é a forma que nós devemos dar uma interpretação generosa para aquilo que nós vemos. Ele diz, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Essa é a forma que nós devemos dar, irmãos, essa misericórdia para as pessoas quando nós estamos exercendo um juízo sobre aquilo que elas fazem. E qual é a forma? O que é que ele está falando aqui? Qual é a imagem que está sendo criada? É justamente numa sacola. Né? A gente pode pegar o exemplo, né? Ainda quando a gente vai comprar uma coisa a granel, né? A gente vai colocar, não no peso, mas vai colocar num recipiente específico ali, e aquele recipiente vai ser dado àquela pessoa. A gente pega um saco, por exemplo, você vai comprar algum alimento no saco, e se você simplesmente jogar o alimento ali no saco e entregar para aquela pessoa, aquele saco não vai estar completamente cheio, por mais que ele esteja até a borda. Você ainda pode conseguir encher mais ainda aquele saco. Você consegue chacoalhar ali aquele saco, você consegue empurrar aquela comida que está ali, e você vai ver que vai sobrar muito espaço. Ou seja, veja a forma, irmãos, que o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos julgar as pessoas. Quando você achar que você está sendo generoso no seu julgamento em relação às pessoas, ainda assim, você deve buscar ser mais generoso ainda. Você deve se perguntar, será que eu não tenho como dar uma interpretação mais benéfica ainda para essa pessoa? Será que eu não tenho como ser mais amoroso ainda com essa pessoa nesse meu julgamento? E aí, irmãos, depois de realmente a gente não conseguir mais ser mais benéfico para com o próximo, no julgamento que nós exercemos para com ele, é que nós deveremos estar satisfeitos com a misericórdia exercida. Veja, ele diz, a gente vai fazer isso, irmãos, porque nós queremos receber isso. Ele está dizendo, você não quer que as pessoas, quando elas forem lhe interpretar, elas lhe interpretem dessa forma? Eu escutei uma frase, né, de um pastor que me ajudou quando eu estava na época do seminário, e foi muito boa aquela frase, eu sempre guardo para a minha vida. Ele diz, olha, sempre que você fizer uma coisa que você não for claro, quem não gosta de você vai lhe interpretar da pior forma. E quem gosta de você vai lhe interpretar da melhor forma. Então, às vezes, irmãos, a gente não tem como ter certeza daquilo que a outra pessoa quis dizer, e a gente vai querer fazer uma interpretação daquilo. E a gente pode fazer uma interpretação generosa, a gente pode fazer uma interpretação sacudida, a gente pode fazer uma interpretação ali o mais benéfica possível, transbordante, ou a gente pode pensar logo o pior daquela pessoa, porque é o mais fácil. Irmãos, o mais fácil é a gente sempre pensar o pior das pessoas, porque nós queremos ser espertos, nós não queremos ser enganados pelas pessoas. Então nós estamos mais preocupados em espantar, em afastar pessoas de nós, do que em aproximá-las. E a gente vai ter boas desculpas para poder fazer isso. A gente vai poder usar exemplos do nosso passado, de pessoas que agiram muito parecido com aquela pessoa ali e nos enganaram. A gente pode usar, né, desculpas, dizer eu faço isso para proteger a minha família. E a gente pode usar várias desculpas para a gente não dar o benefício da dúvida em relação às pessoas. No entanto, irmãos, nos é requerido pela palavra de Deus que a gente seja generoso e benigno quando nós formos interpretar ou fazer o juízo sobre algo ou sobre alguém, principalmente alguém. Eu confesso para os irmãos, né? Como pastor, sou muito tentado a fazer um juízo rápido das pessoas, e aí a desculpa, como eu disse, sempre vai ter uma desculpa, né? É para proteger a minha família, é para proteger as ovelhas, para proteger os irmãos até de si mesmos, e essa é a desculpa que a gente quer usar, irmãos, para que a gente não seja, para que a gente não venha a ser realmente amorosos, generosos, quando a gente vai exercer um juízo sobre alguém. A gente sempre vai ter uma boa desculpa. É óbvio, a palavra de Deus nos adverte e diz que nós devemos ser sábios
nós devemos ser até mesmo sagazes, como a serpente, a palavra de Deus nos diz. Mas isso nunca deve ser feito de uma forma que nos impeça de amar e sermos generosos para com os outros. Porque a nossa tendência natural, irmãos, é justamente nos medir de uma forma e medir as outras pessoas de outra forma. A gente tem uma balança enganosa. A palavra de Deus diz que nós não devemos usar dois pesos e duas medidas, nós devemos ter apenas um peso e apenas uma medida. Nós devemos pesar aquilo que nós fazemos, irmãos, na mesma balança que nós pesamos aquilo que outras pessoas fazem. Eu e você, a gente quer sempre se interpretar da melhor forma. Nós queremos nos interpretar da melhor forma possível. A gente diz, não, a minha intenção não foi essa. Não, eu não quis dizer isso. Não, eu fiz isso, mas eu fiz com a melhor intenção do mundo. E quando são as outras pessoas, a gente faz exatamente o contrário. Mas a palavra de Deus está sendo clara aqui conosco, irmãos. Está dizendo que Deus vai nos tratar da mesma forma que nós tratamos os outros. Por que isso, irmãos? Ele vai dar um exemplo para a gente aqui, vai propor uma parábola, a partir do versículo 39. Ele diz, porventura um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Veja, o que é que isso quer nos dizer, essa história que Jesus está contando, irmãos? Ele está querendo dizer que a forma que nós agimos, nós estamos demonstrando ou relatando quem é o nosso mestre. Veja, ele terminou de falar, vocês vão ser iguais ao Pai de vocês vão ser filhos do Altíssimo quando vocês amarem como Deus amou. Quando vocês forem misericordiosos, como Deus é misericordioso. Então, quando nós não somos misericordiosos, quando nós julgamos de um modo precipitado e antibíblico, ele está dizendo, você está mostrando que o seu mestre não é Deus. Você está mostrando que você não é filho do Altíssimo. Porque se você fosse filho do Altíssimo, você ia estar agindo como o seu pai age. Veja que não é uma questão de a gente tem que perdoar para que a gente possa ser perdoado. A questão é, nenhum discípulo é diferente do seu mestre. O discípulo não é superior ao seu mestre. Se você tiver um bom mestre, você vai agir corretamente. Ele diz então, se vocês têm Jesus Cristo, irmão, se nós temos Deus o Pai como nosso mestre, então nós seremos bem instruídos e nós seremos como o nosso mestre. E ele vai aprofundar isso ainda mais, irmãos, e ver como mostrar aqui a nossa pecaminosidade, porque ele diz no versículo 41, porque você vê o argueiro no olho do seu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio. O argueiro, irmãos, é um pedaço como se fosse um fiapo de madeira pequeno. Então, ele diz, você consegue ver um fiapinho de madeira que está no olho do seu irmão. Veja, irmãos, qualquer coisa o olho é muito sensível, não deve ter nada nessa região, senão vai fazer realmente mal para nossa vista. A gente não vai conseguir enxergar direito e pode até causar inflamação que causa até mesmo óbito. Então, se a gente tem algum corpo estranho no nosso olho, isso precisa ser urgentemente retirado. Só que aí veja como nós somos ridículos, irmãos. Como nós somos pecadores. Porque o Senhor Jesus diz, como é que você consegue ver isso daí que está quase que imperceptível ao olho humano? Você consegue ver com tanta clareza. Você parece que tem um telescópio, você parece que tem um binóculo, você parece que tem uma lupa. E você consegue enxergar tudo. Ele diz, mas você não repara na trave que está no teu próprio olho. E a trave é justamente, irmãos, um pedaço de madeira gigantesco, né? E a imagem criada aqui, como eu disse, ela é ridícula. Ela é ridícula, é uma pessoa com uma trave no olho, gigantesca, e apontando assim para o outro e dizendo, olha, tem um cisco no seu olho, tem um pedaço de madeira aí no seu olho. Então nós devemos ter muito mais atenção com os nossos próprios pecados do que com os pecados dos outros. Veja, irmãos, nós estamos conosco o tempo todo. Você, em tese, deve se conhecer melhor do que você conhece as outras pessoas. Então, e obviamente, irmãos, é muito mais fácil nós mudarmos a nós mesmos do que mudarmos a outra pessoa. Então, como é que nós queremos chegar lá e ajudar os outros a melhorarem, se eu e você, a gente não tem demonstrado a preocupação mínima em que nós mesmos mudemos e abandonemos os nossos pecados?
Perceba que a sutileza aqui do que Jesus está falando, porque alguns podem querer também interpretar de novo, a nossa tendência é sempre levar para um extremo absurdo. Alguns podem dizer, tá vendo que a gente nunca pode julgar o outro, nunca pode falar do pecado do outro, criticar alguém, porque todos nós somos pecadores, então a gente sempre tem que estar preocupado mais com o nosso pecado do que com o pecado do outro. Não, veja, irmãos, Jesus ele foi muito específico aqui quando ele usa o mesmo material. A madeira, tanto madeira no olho do seu irmão, quanto a madeira no seu olho. Ou seja, ele está falando aqui de você estar tá em adultério e você quer reclamar com o seu irmão que tem confessado para você que na mente dele ele tem pensamentos impuros. Estava querendo falar a respeito da mesma natureza do pecado. Obviamente, se falasse o pecador nunca mais poder falar do pecado do outro, então, de fato, a gente não poderia nunca advertir uns aos outros do nosso pecado. Mas ele está falando aqui especificamente de pecados da mesma natureza. Ou seja, você tem problema com esse pecado. Em vez de você não está conseguindo resolver o seu problema com esse pecado, como é que você quer ajudar outra pessoa a resolver esse problema dela com o pecado dela? Se você resolver o seu problema com o seu pecado, você vai poder falar com o seu irmão e ele vai perceber muito mais amor. E você vai ter muito mais condição de ajudar ele, porque você vai poder dizer assim, meu irmão, você não vai se considerar superior àquela pessoa, porque você sabe que você também é pecador como ela, que você já teve problema com isso, como ela está tendo. Você vai dizer, meu irmão, olha, já tive problema, já tive dificuldade com isso também, mas, veja, lutei, eu precisei orar muito para poder conseguir realmente abandonar esse pecado no meu coração, não apenas aquilo que os homens conseguem ver, mas eu estou conseguindo perceber, justamente porque eu sou tão pecador quanto você, eu consigo perceber esse pecado na sua vida. Então eu queria lhe ajudar, queria orar por você e dizer que você pode contar comigo para você poder abandonar esse seu esse seu pecado. Então a gente vai poder, irmãos, advertir o nosso irmão. Jesus ele não disse, não tire o cisco do olho. Ele só está perguntando por que se você não consegue ver, como é que você não consegue ver o seu pecado, mas você consegue ver o pecado do outro. Tanto é que ele vai falar no versículo seguinte isso, ele vai dizer, como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Veja que Jesus Cristo nos instrui claramente, tanto a resolver o nosso pecado primeiro, mas que em seguida, que nós devemos, não é uma possibilidade, nós temos esse dever, uns para com os outros, de ajudarmos uns aos outros a crescermos na graça do Senhor. Então, veja, ele diz, resolve o teu problema e depois ajuda o teu irmão a resolver também. E, obviamente, irmãos, aqui não está querendo falar que você tem que ser perfeito naquela área específica, mas deve ser visível o seu progresso. Deve ser claro que você não tem andado no mesmo pecado da mesma forma que aquele irmão. Porque, obviamente, irmãos, sempre nós iremos, infelizmente, ainda ter a natureza, o resquício de todos os pecados em nossos corações. Mas, se nós estivermos lutando contra eles e abandonando-os, a gente pode, com certeza, ajudar os nossos irmãos em amor. Veja que isso deve ser feito, irmãos, de um modo transbordante, generoso, como o Senhor Jesus nos diz aqui. A gente deve se colocar de fato no lugar do outro. Como eu gostaria que meu irmão viesse me exortar sobre esse pecado que eu estou indo exortar nele. E aí você vai dizer, eu vou fazer exatamente dessa forma. Foi isso que Jesus nos ensinou no texto passado, quando ele diz, aquilo que você quer que façam com você, você vai lá e você vai fazer com o seu irmão. Veja, irmãos, que isso é muito doloroso, porque a nossa paciência é muito pouca para que a gente possa pensar e refletir sobre o pecado do irmão de um modo amoroso. A gente quer logo julgá-lo de um modo incorreto. A gente quer logo condená-lo de um modo injusto. Porque, de fato, dá muito trabalho. Dá muito trabalho para que nós possamos, de fato, amar os nossos irmãos verdadeiramente. Dá muito trabalho para que eu e você, a gente possa ter essa preocupação real e verdadeira e não apenas você se sentir satisfeito porque você falou do pecado da outra pessoa. Dá muito trabalho, irmãos, você se preparar em oração, você refletir como que é a melhor forma de falar com meu irmão sobre esse pecado específico, antes que você vá lá falar com ele. Obviamente, irmãos, às vezes não significa que você tem que falar do modo mais, com a voz mais baixinha possível, e tem que usar
palavras bem fracas e moles quando você vai corrigir uma outra pessoa. A gente acabou de ver Estevão, a forma que ele estava exortando e corrigindo pessoas que ele amava. Ele foi muito duro nas suas palavras. Ele foi muito duro nas suas palavras. Mas ao mesmo tempo que ele estava sendo duro com as suas palavras, irmãos, a gente não consegue negar que ele fez tudo isso em amor. Porque o próprio contexto de tudo o que ele fez demonstrava que era em amor. O que ele fez depois e o que ele estava fazendo antes. Antes ele estava pregando o evangelho e depois ele continuou demonstrando perdão e amor pelos irmãos. É por isso que a melhor forma, irmão, de nós podermos cumprir esse mandamento do Senhor, de exortarmos uns aos outros, é nós, antes mesmo de precisarmos enxergar os pecados dos nossos irmãos, a gente poder estar convivendo uns com os outros. Se a gente estiver convivendo uns com os outros, irmãos, se a gente estiver vivendo como irmãos verdadeiramente, se a gente estiver se amando, se a gente estiver saindo juntos, se a gente estiver indo na casa um do outro, se a gente estiver conversando durante a semana, então, com certeza, quando precisar haver uma exortação, vai ser num contexto de pessoas que se amam e que sabem que o outro ama, que às vezes até mesmo pode nos faltar a sabedoria na hora de falar, certamente não somos perfeitos, mas isso vai ser coberto, isso vai ser encoberto pelo contexto de amor, pelo contexto de amor em que nós devemos estar vivendo. Percebam, irmãos, que não é fácil, não é simples. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 2, por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz, a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Romanos: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois praticas as próprias coisas que condenas. Veja, irmãos, é algo que a gente deve olhar no nosso coração, porque é muito difícil, sabe por quê? Porque, de novo, a gente consegue com uma clareza, com uma facilidade tão grande achar que a gente está vendo o pecado dos nossos irmãos. E é uma dificuldade tão grande para a gente enxergar pecados. Eu e vocês, às vezes, a gente está praticando o mesmo pecado que a gente enxerga nos nossos irmãos e a gente não consegue perceber. Às vezes mudou um pouquinho só, mudou a forma que o pecado está sendo cometido, mas às vezes até mesmo o mesmo pecado. Você está cometendo o mesmo pecado que o seu irmão e você está lá querendo exortar ele, preocupado. E você vai chegar para as outras pessoas e dizer: olha, eu estou preocupado com o irmão fulano de tal, porque olha o que ele está fazendo. Sendo que você faz algo muito parecido. Isso é uma tendência muito natural do ser humano, irmãos. A gente conseguir enxergar os defeitos nas outras pessoas que nós mesmos praticamos. E a gente às vezes se sente melhor porque a gente exorta as pessoas que têm aquele mesmo pecado que nós. Isso faz com que você se sinta melhor. Faz com que você sinta que você consegue identificar pecados. Sendo que é justamente contra isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui em Romanos 2. Ele diz: você é indesculpável. Ou seja, quando você exorta alguém que está cometendo o mesmo pecado que você comete, ele diz: você está claramente se condenando. Você claramente está dizendo: olha, realmente agora não tem salvação para mim, porque eu cometo esse pecado e eu sei que ele é pecado e eu não quero abandoná-lo. Porque se você consegue ver com tanta clareza nas outras pessoas, então você deveria estar vendo com muito mais clareza em você mesmo. Você se torna, então, indesculpável. Também no livro de Tiago, irmãos, no capítulo 4, Tiago vai nos dizer algo parecido. Ele vai dizer: se você julga ao seu irmão, você agora não é mais um observador da lei, mas você é o juiz da lei. Ou seja, quando eu e vocês, irmãos, a gente está julgando nossos irmãos, a nossa tendência é nos acharmos superior ao outro. A gente tem uma tendência de querer dizer que você se sentir melhor do que a outra pessoa. Sempre, irmãos, que nós estivemos olhando o pecado nos outros, todas as vezes que você enxergar um pecado em uma outra pessoa, a melhor atitude que você poderia ter naquele momento era se entristecer pelo pecado do seu irmão, ou daquela pessoa, mesmo que não seja um irmão, e você dizer: Senhor, me mostra como eu mesmo tenho cometido esse mesmo pecado. Porque, irmãos, nós somos transgressores da lei. Nós quebramos todos os 10 mandamentos. Não tem nenhum pecado que nós vejamos alguém cometendo que nós possamos dizer: eu sou uma pessoa íntegra e eu não tenho preocupação com essa área específica da minha vida porque eu sou perfeito nisso. Veja, a gente pode pegar qualquer tipo de pecado, irmãos. A gente pode pegar até mesmo um pecado tão abominado pela igreja hoje como o homossexualismo e você dizer: não, olha, tá vendo?
esse aí eu nunca cometi, nem tenho vontade de cometer, e você se orgulha disso. Sendo que nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, aqui no livro de Romanos, um capítulo antes do apóstolo Paulo justamente falar isso. Você enxerga o pecado no outro, mas você não enxerga o seu pecado. O apóstolo Paulo vai nos dizer, irmãos, que o homossexualismo, ele é a consequência do amor a si mesmo. Você se ama tanto que você quer até se relacionar com uma pessoa igual a você. Ou seja, o homossexualismo é uma consequência do egoísmo, uma consequência de você se colocar em primeiro lugar, de você se amar tanto. Eu pergunto, quem é que não se ama? Quem é que não se ama tanto? Quem é que não se idolatra, irmãos? Qual de nós que não comete esse pecado? Então, até mesmo, irmãos, pecados que nós olhamos e dizemos nunca cometeremos, nós já temos cometido. E a nossa depravação, a nossa miséria, é que a gente não consegue nem mesmo perceber isso. O quanto nós somos transgressores da lei de Deus. E erroneamente, isso nos conduz a nos acharmos superiores às outras pessoas. E às vezes nós olhamos, eu quero ser humilde, eu quero enxergar pecado em mim, mas eu não consigo, porque eu, graças a Deus, eu sou mais santo do que esse homem perverso. Eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo. Eu não sou como esse publicano, eu faço minhas orações, eu jejuo todas as semanas. E a gente consegue usar a religiosidade, irmãos, até mesmo a nossa obediência a preceitos da lei, para esconder, para ocultar um coração orgulhoso, um coração perverso, um coração que se afasta cada vez mais do Senhor. Qual o remédio para isso, irmãos? O remédio para isso é justamente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o Jesus Cristo, todo esse sermão, ele está fundamentado. O fundamento de todo ele é o fato de sermos bem-aventurados, nós termos sido abençoados com a salvação que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E se você é bem-aventurado, irmãos, a sua bem-aventurança consiste nisso, você tem um refúgio, você tem um Senhor a quem você pode buscar, você tem um mestre a quem você pode seguir, que vai transformar o seu coração. Você vai poder ser misericordioso como é o vosso Pai. Você não precisa buscar em outro lugar, a não ser no seu próprio Pai, para que o seu coração seja transformado. Veja, a questão é, se nós já temos Ele como nosso Pai verdadeiramente, e precisamos recorrer a Ele para que Ele continue a transformar o nosso coração, ou se nós precisamos ainda mudar, irmãos, de família, se ainda nós precisamos encontrar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, e nosso Deus e Pai como nosso Deus, para que nós possamos então começar a imitar o nosso Pai celestial. E graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, porque independente de qual seja o seu estado, você está distante do Senhor e precisa conhecê-lo, ou se você conhece o Senhor e precisa ser transformado por Ele, a solução continua sendo o Evangelho. O mesmo Jesus que nos salva é o mesmo Jesus que nos santifica. O mesmo Jesus que nos perdoa é o mesmo Jesus que nos capacita a perdoarmos uns aos outros e a olharmos e a fazermos julgamentos com misericórdia, em vez de com dureza de coração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.